Calcinha terapia. Calcinha terapia. Calcinha terapia. Fala, galera! Oi, gente! Eu sou a Laís Reis. Eu sou a Letícia Arruda. E nós estamos aqui para mais um Calcinha Terapia. E hoje a Laís está de volta. Hoje eu vim! Da última vez ela me abandonou. Daqui 15 Gente, anos, Laís, eu vou te falar. Não, porque a escorpiana sou eu. Não quero saber. Como foi gravar sem mim? Foi solitário. Eu me senti sozinha, Laís. Eu senti sua falta. Eu senti sua falta. Estou magoada, profundamente magoada. Não fica assim. Olha você sabe só. que meu coração ainda é seu. Mas olha só, Laís, estava assim, ó, eu... Oi, gente, eu sou a Letícia Arruda e estamos aqui para mais um Calcinha Terapia. Eu nem sei o que eu falei. E aí eu olhava do lado e falava, não tem ninguém ali. Esse foi o nosso episódio de semana passada. Aquelas assim, pessoas, quando vocês tiverem algum problema de saúde, façam o tratamento correto para que você não tenha que refazer, né? Importante. Você lembra que eu tive otite umas semanas atrás? Eu lembro. E eu tive um abscesso que eu precisei drenar. Lembro, super. E eu tinha que tomar 10 dias de antibiótico. Você tomou quantos? Mas Laís? como eu sou enfermeira, eu achei que estava ótimo os 7 Não faz dias que eu isso, tomei. Laís, não faz isso. Eu não tomei o resto. Não deu bom. Porque tava acabando com o meu estômago. Ah, entendi. Daí eu entrei numa enxaqueca alucinante, que eu achei que era uma enxaqueca, né? Até eu fazer uma tomografia na quinta-feira e descobri que, na verdade, era sinusite por causa, né, daquele lado. Nariz, ouvido, tá tudo entendi, interligado, né? Sim. Então, aquele abscesso, aquele migrou para esse lado. Então, agora eu ganhei mais 10 dias de antibiótico. Meu Deus lá. Caramba. Que eu tô tomando. Não estou tomando nos horários certos, mas eu tô tomando. Olha, vou me abster de Eu julgar. Faço o melhor que posso, com o tempo que eu tenho. É sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem. Não tá. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem, mas a gente tá lutando. A gente segue tentando. São muitos dias de luta e eu desconfio que os dias de glória eram só pra rimar na música. Bom, mas vamos lá. Mas vamos voltar pro nosso tema. Nós estamos entendeu? aqui pra falar sobre mim, sobre a saudade que sentimos. Não, foi só um momento off, gente. Aquele momento de rasgar uma seda. Podemos voltar. Temos convidada hoje. Temos convidada. E ela é minha xará. Embora o nome seja escrito diferente. É confusa, eu fiquei confusa. Ah, é porque ela é minha xará, só que o nome é diferente. A pronúncia é a mesma, então tá tudo certo. Exato, a É pronúncia igual, mas diferente. é igual, mas é diferente. diferente. Porque assim somos todas pessoas individuais, únicas. Lê, seja presente. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Olha, vou fazer as minhas perguntinhas clichês, que eu adoro mesmo, essas que não tem nenhuma originalidade, porque eu sou só mais uma pessoa. Mas né? a gente se diverte com as respostas. A gente sempre se diverte. A gente ri com respeito. A gente ri com respeito, é sobre isso. Lê, quem é você? Se apresente e fale seu nome, porque eu falei que você é xará, entreguei, mas, né, é sua vez. Quem é você na fila do pão e quem é você na noite? Bom, gente, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Que bom. Estou um pouco nervosa. Não mas- precisa, que aqui é tudo good vibes. Bom, eu sou Letícia, sou obstetriz de formação, assim como a Lê, mas estou fazendo enfermagem, terminando o curso de enfermagem, assim como a Laís. Então temos muito em comum. É duas nenhuma. Temos muito em comum. Tenho atuado na cidade de Conchal como obstetriz. E quem sou eu na noite? Eu sou uma mulher preta, casada com um homem preto, que normalmente dorme nos 5 primeiros minutos de filme. Essa sou eu na Vocês noite. dormem juntos? Os dois dormem ou só você que dorme e ele segue Eu assistindo? durmo primeiro. Você Se a dorme gente estiver primeiro. assistindo, eu durmo primeiro. Ai, Ah, super eu te sou entendo. que dorme ainda escolhendo a série, né? Vamos assistir o quê? Eu adoro, gente. Esse é o mal de quem sofre, quem trabalha na assistência ao parto. Isso pra mim é meu programa favorito. Dormir assistindo filme. Não é assistir Exatamente. filme. Você se programa, você senta, você prepara um ótimo. ambiente e dorme. E dorme. Dorme. Que legal. E aí você acorda e fala, nossa, perdi tudo. Passou, sei lá, 3 episódios da série, eu falo, só pra subir na legenda, né? Exatamente. Passou de temporada, tá na outra temporada. Eu adoro. É muito bom dormir. Que bom. Então, você na fila do pão é uma obstetriz que atua em Conchal.
que Isso. atuou um tempo em São Paulo com a parte de parto domiciliar, né? Sim, eu trabalhei com uma equipe da região metropolitana de São Paulo e fiquei com elas, que é o Núcleo Lumiar, que eu amo tanto. Atuei com elas uns 2 anos. Eu comecei como estagiária, ainda estava na formação de obstetrícia e depois, né, depois que eu me formei, continuei também. Que legal. Legal. E tem filhos? Ainda não, mas pretendo. Ela contou, posso contar a parte do importante. bisfenol, aquela? Pode sim. Ela contou no carro que ela ouviu o episódio da Nutri, Renata, tá? E ela ficou assim, tipo, do bisfenol, chegou assim, e esse negócio do Ai, meu bisfenol... Deus, tem que e ela- trocar toda essa Tupperware. Exatamente. Marinex, patrocina nós. Desse jeito. Marinex, nota a gente, patrocina calcinha terapia. A gente tá falando que o bisfenol não sei qual é. Aí a Marinex é legal, o Marinex de vidro, tá? Ah, esse aí pode, ó, pro Marinex. A gente aceita uns recebidinhos. Sempre a gente aceita. Lê, e aí hoje o meu convite especificamente para você, embora você pudesse falar de tudo isso, é sobre justiça reprodutiva. Então, eu sei que você trabalha com inserção de DIU e já vi seus vídeos e as suas falas e várias coisas que você já colocou, divulgou em rede social. E aí por isso que eu te convidei para estar aqui conversando com a gente. Esse é um assunto que tem meu coração. Acho que é algo que a gente tem em comum, né? Então a gente pode... A Lê super preparada, gente. Vocês vão ver nos stories e no vídeo depois, né, do podcast, mas ela trouxe algumas coisinhas aqui para mostrar. E aí eu queria saber um pouco mais de quando você começou a trabalhar com inserção de DIU, como que é isso, se você participou de roda, de projeto, enfim, o microfone é teu, fique à vontade. Conta pra gente. Que responsabilidade. Então, no ano passado, no final do ano retrasado pro ano passado, eu estava acompanhando um grupo de enfermeiras obstetras que faziam inserção de DIU domiciliar. E isso já começou a movimentar meu coração. Assim, nossa, que interessante, nunca tinha pensado nisso. E aí eu comecei a pesquisar formações e no Brasil, assim, eu não tava achando muita coisa, né? Tinha fora, mas no Brasil eu não tava achando muita coisa. Até que surgiu, né, uma escola que tava dando a formação, a capacitação, eu falei, é agora. E fui e fiz. E aí tem toda aquela questão, depois que você faz a formação, de como que você vai atuar. Sim. Em quem você vai inserir? Você pode inserir assim que você sai da capacitação? E eu fiquei nessa, né, relutante. E eu pensei, já tinha mulheres que já tinham me procurado, tinham falado, se você fizer o curso, quiser treinar em mim, é só chamar. E aí eu preparei um termo especial, coloquei no termo que eu era uma pessoa que tinha acabado de passar pela capacitação. E se, né, a pessoa topasse e quisesse, eu ia começar a inserção. Então, o início de tudo foi, eu separei 10 inserções para fazer sem custo, só com o custo do material. Na verdade, só com o custo do DIU mesmo, o material foi por minha conta. Tá. Para mulheres da região que eu morava, mulheres que não tinham acesso, não tinham condições. E comecei, preparei esse termo, né, bem minucioso, pra gente se respaldar. E fui, assim, fui um pouco criticada, assim, algumas pessoas não viram com bons olhos, mas eu fiz tudo com muita responsabilidade, né? E todas as pessoas que eu inseri nessa fase, nessa primeira fase, que eu digo que é uma fase de aprendizado, elas me conheciam, né? Eu já tinha um vínculo com elas e deu tudo certo. Então, foi basicamente isso, assim, eu peguei Aquele momento daquela curiosidade. Qual foi a crítica dessas pessoas? Meu Deus do céu! É porque tem toda uma questão da inserção de DIU, né? Que você tem que ser assistida inicialmente, né? E isso é muito difícil. E eu procurei essa assistência de obstetrizes e até de outros profissionais que já faziam, até de médicos que já faziam inserção. Que a gente tem alguns projetos no interior e eu não consegui, assim... eu estava até disposta a pagar por essa assistência. Mas é uma coisa complicada. Sim. Gente, eu acho Desculpa, é difícil a gente falar sobre justiça reprodutiva e a gente não falar sobre o que é realmente para todos. Né? Exatamente. Então, é muito triste porque a gente olha muitas vezes isso como pura reserva de mercado. Eu tô mais preocupado
com ter outra pessoa inserindo o DIU aqui no meu pedaço do que com aquelas mulheres periféricas que estão tendo filhos um a cada ano, sem poder criar e sem conseguir uma assistência de qualidade, né? Exatamente. Nossa, gente, isso é tão sério, essa parte de reserva de mercado, porque até se a gente for fazer uma pesquisa, o DIU de cobre, a gente vai adentrar melhor nesse assunto, mas o DIU de cobre, ele é o DIU que é disponibilizado pelo SUS. Sim. E ainda assim, só estou falando do DIU de cobre, não estou falando dos hormonais, tem outras questões, outros valores de fato, mas a gente tem uma... Me ajudem com a palavra, gente. Uma janela. Uma janela, pode ser, muito obrigada. A gente tem uma janela muito grande de valores cobrados pela inserção de DIU. Então, desde valores super acessíveis, que você fala, nossa, tá, já sei o valor do DIU e ok, até uns valores tão exorbitantes que parece que assim, não é a mesma coisa. E é a mesma coisa. Então, quando a gente fala de justiça reprodutiva e tem essa janela e essa nuance tão difícil de acessar, as pessoas não conseguem saber nem qual a diferença entre os dispositivos, fica muito difícil. A gente tem que fazer um trabalho de base, uma parte de educação em saúde, tem muita coisa proposta. E aí, obviamente, para todo mundo, né? Então, Exatamente. E assim, né? Às vezes, a gente sempre comenta aqui na lei que a gente vive em bolhas. Cada um na sua bolha social ali, né? Independente do nível social que você tá inserido em alguma bolha, né? E como é difícil para as pessoas entenderem quando a gente entra nesse assunto do, olha, precisa ser para todas, é uma justiça reprodutiva. Precisa ser para todas. As pessoas esquecem que aquelas mulheres que estão em situação de rua não vão procurar uma OBS. Né? E são as pessoas de maior vulnerabilidade. Elas não vão procurar uma OBS, elas não têm um convênio, elas não têm como pagar, elas estão tentando sobreviver na rua. Né? E as pessoas esquecem que a gente precisa buscar essas mulheres. Né? Sim, uma busca ativa. Uma busca ativa. Que é do sistema de saúde. Que é o sistema de saúde, né? A gente tem uma quantidade enorme de mulheres que estão numa fila tentando colocar um DIU dentro de uma UBS. Né? Super burocraticamente. Super burocraticamente, né? Quem diria que agora, em 2022, que a gente conseguiu se livrar daquela termo, né? Que o cônjuge precisava assinar para que você pudesse fazer uma laqueadura. Pleno 2022. Né? Então, ainda me surpreende muito como que as pessoas que estão inseridas na área da saúde, que deveriam ter um olhar mais humano para as pessoas, não conseguem olhar. Isso ainda me choca. Sim. E é muito disso, assim, conforme você vai adentrando em alguns mercados, você vai percebendo que é isso. Tanto é que quando... Desculpa, Pode continuar. Ela só deu risada porque a gente tem aquele momento dos stories, gente. Pode continuar. Aquele momento que a gente tá gravando, entendeu? Mas aí o Júnior vem com o celular e a gente fica tipo, oi, tem mais uma câmera chegando perto de mim. A gente supera a timidez às vezes. Fica mais cara de pau aqui nesse momento. Então, é bem isso, assim, você vai percebendo o quanto é mercado. Porque conforme foi formando cada vez mais profissionais que não são médicos, por essa capacitação, e esses profissionais começaram a inserir DIU, a gente começou a ver represálias acontecendo de outras categorias, né? Sim. Entrou, inclusive, num debate, né? De quem poderia fazer a inserção de DIU. Exatamente, porque até então só médicos fazem, né? A gente tem o respaldo do Corém de que os enfermeiros ou obstetrizes podem fazer, mas ficou nisso, a gente pode mesmo? A gente não pode? Tanto é que depois desse boom, o Corém reforçou como que deveria ser a formação, quantas inserções o profissional deveria ter para ele poder começar a inserir, que aí entra numa outra questão bizarra, né? Que é você ter que ter 20 inserções assistidas para você poder começar a inserir nas mulheres autonomamente. Eu formei, ainda não tinha essa questão com o Corém, quando eu fiz essa capacitação. E aí eu comecei com uma parceira obstetriz, a Indianara, e a gente falou, vamos lá. E aí a gente foi nos lugares, assim, bizarros, assim. A gente foi em muitos lugares. A gente fez inserção em Poá, em Mogi, em Suzano, em Ferraz de Vasconcelos, em Guarulhos, em Cubatão. Deixa eu ver.
Em Guarulhos foi assim, o a mais, porque a gente levou 2h30 para chegar no lugar. Nossa. Estando em São Paulo. Tá. E tudo isso de transporte público, porque nem eu nem ela tinha carro. Uhum. E aí era um lugar super inacessível, tava chovendo. Aquele dia maravilhoso, né? Mas aí você sai da casa da mulher e ela tá tão... Assim, consegui resolver meu problema. Esse era o meu problema. Sei lá, não conseguia dormir à noite por causa disso. De medo de engravidar. Exatamente. E fazer todo esse atendimento em domicílio pra gente era incrível, né? Até que ficamos cientes de que o Corém não respaldava esse tipo de atendimento, inserção de DIU domiciliar. E aí ficou aquela coisa. A gente já tava meio, né? A gente pode, a gente não pode. Eu, né, tendo algumas críticas em volta, pensando, será que eu tô fazendo certo? E agora? E aí a gente foi buscar um lugar de atendimento que fosse fixo. Aí a gente já não tava mais fazendo as inserções gratuitas, né, só com o valor do DIU, mas também era um valor muito baixo. Hoje, né, hoje eu vejo. E essa janela que a Lê falou é muito louca, assim. Você vai achar profissionais que cobram muito barato. Sim. E profissionais que cobram, assim, um valor... Valores exorbitantes. E você fica naquela dualidade, porque te falam, você não vai valorizar o seu serviço? Como que você... Mas conforme eu valorizo... Todos. Então, conforme eu valorizo o meu serviço numa coisa que não é tão de custo alto, eu só tô colocando um lucro bem absurdo em cima disso. Exatamente. Eu tô desqualificando pessoas para terem acesso. Sim. Exatamente. E essa eu acho que a grande questão da gente que começa a fazer esse tipo de trabalho, né? Esse processo de inserção. Mas eu já fui questionada sobre isso, mas a gente tem que colocar um valor que é sobre a responsabilidade técnica. Eu falei, mas esse valor, ele já tá... A responsabilidade técnica eu incluí, eu não tô excluindo essa parte. Ah, não, mas aí tá muito baixo, seu valor não parece que tem responsabilidade técnica envolvida. Exatamente. Gente, como assim? Exatamente. Pois bem, Lê, a gente não tem um roteiro, exatamente. Mas a questão da justiça reprodutiva, eu acho que dá pra gente pincelar algumas coisas antes de você mostrar o que você trouxe, falar um pouco mais sobre isso. Sim, super legal. A gente tem um livro, gente, que eu abri aqui agora e daí eu lembrei, então eu já vou deixar nas indicações. Eu devia ter trazido, não trouxe, posso trazer no próximo e mostrar aqui nas câmerinhas. Que chama A Origem do Mundo. Então é um livro em quadrinhos e a primeira parte, o livro inteiro vale muito a pena. Mas a primeira parte dos quadrinhos conta algumas histórias sobre a história da obstetrícia e da ginecologia. E aí, quando a gente vai lendo, assim, é muito fluido. A leitura ela é muito densa, eu acho muito densa, mas é muito fluida. E aí vai contando, por exemplo, a história de Kellogg. Eu tô até com o quadrinho aqui, porque eu fui revisitar e eu fiquei angustiada. Que era um médico que também era do cereal Kellogg, gente. É essa pessoa mesmo, Sim! E Kellogg, gente, eu vou abrir, tá? Eu vou abrir o negocinho aqui, porque... Quero falar sobre o Kellogg, porque eu acho que dá pra gente trabalhar muito bem sobre esse assunto e entrar na questão do debate da justiça reprodutiva. A primeira página fala assim: homens que se interessaram um pouco demais por aquilo que costuma chamar de genitália feminina. E aí vai contando, por exemplo, de alguns homens que simplesmente adentraram esse universo e fizeram coisas a partir da visão deles. Então, as mulheres não eram escutadas, elas não eram ouvidas, os métodos contraceptivos eram trabalhados e desenvolvidos por eles. Daria até para fazer uma crítica social maior ainda. Quem eram esses homens, né? Vamos lá. Kellogg, gente, ele era um médico, então, que entrou... Também tinha essa questão do cereal, é o mesmo cereal. Ele teve muitos filhos, se eu não me engano, todos foram adotados. E ele ele tinha uma questão conservadora bem forte, e ele era um defensor ferrenho de que não se podia ter a parte do prazer sexual. E aí, se for lendo as coisas que aconteciam, como queimar com ácido ou fazer outras coisas para qualquer pessoa que tivesse prazer sexual, majoritariamente pessoas com vulva. Sim, né? Porque
Não existiria reprodução humana se os homens não tivessem prazer. Prazer sexual, né? Exato. Prazer então, sexual as mulheres, a gente... pessoas com vulva e mulheres, a gente sempre pode excluir, historicamente, o prazer sexual, a liberdade sexual. E aí, quando ficou... Isso, assim, a gente tem alguns e não muitos métodos contraceptivos. Lá... Eu vou divulgar isso na página do Calcinha Terapia, porque a história do cereal também, a hora que você lê, você fica assim... Ai, gente. É essa a historinha. Aquela história de que café da manhã é a refeição mais importante do dia, era um marketing pra vender cereal. Claro. E aí você vai ficando assim, você fala, não é possível, gente, não é possível. Aquele momento que dá um nó. Tiramos o plástico, tiramos o cereal também. O que mais? Deixamos o DIU, tudo bem. Ai, meu Deus. É um pouco tenso. E aí, a crítica da história da ginecologia é que, majoritariamente, a gente testou em mulheres negras ou escravas. E a gente testava, inclusive tem a história da Narca, que foi uma escrava que sofreu um monte de procedimento, vários procedimentos, para desenvolver coisas como, por exemplo, o espéculo, que a gente usa pra caramba. Então, a história dessas coisas, e tem gente que defende quando fala isso, fala, não, mas é que tem que desenvolver em alguém. Gente, não. Não tem que desenvolver na base da crueldade. Sim. Então, a história que a gente tem dessa medicina branca, conservadora, masculina, é uma história que foi crescendo na base de muita violência. E aí, por que a gente entra com esse tema, né, para fazer esse panorama? A gente teve, quando as mulheres e as pessoas com vulva, acho que mais naquela época as mulheres, né? A gente tem a primeira onda do feminismo e a gente traz isso muito forte, e aí vem a pílula contraceptiva. Não, a nossa autonomia pelo direito de escolha, quando eu vou gestar ou não, foi um boom, uma mudança muito grande na nossa história. Mas a gente ficou com uma outra questão ali, né? Que a gente atrela à indústria farmacêutica uma medicação constante por muitos e muitos anos. Então, você tem a liberdade de um lado, de outro, você está atrelado a um outro lugar. Falei um monte, Lê, comente sobre isso. Eu vou voltar a trazer a parte da história. Eu fico muito empolgada com esse tema, gente. É porque é um tema maravilhoso. Eu também amo. Acho. E é muito importante, né, você falar sobre essa questão dessa mulher negra que foi testada, né? Porque até hoje a gente vê como as mulheres negras ficam à margem quando a gente trata desse assunto, né? Então, o acesso à contracepção até hoje é muito difícil para as mulheres negras. E quando a gente volta um pouco na história do feminismo, do boom, a gente vê que elas ficaram à margem da luta. Sim, eram mulheres brancas. Sim, era isso que, né, a gente fica pensando, né, até que ponto a gente comenta, não comenta as coisas, mas... o boom do feminismo. As mulheres negras e as brancas não estavam do mesmo lado. Não estavam. Elas não estavam. Porque elas estavam em lugares diferentes. Nem as indígenas, nem outras mulheres não brancas, né? Sempre em outros lugares. Sim. Exatamente. Então, o feminismo acaba carregando, né, essa questão. E aí, retomar tudo isso, né, como uma profissional preta... querer trazer esse atendimento para as mulheres que seja mais respeitoso para as mulheres pretas, principalmente. Porque isso é justiça, né? Eu acho... eu queria fazer um adendo, né? Quando a gente fala sobre isso, às vezes, mais uma vez, dentro dessas bolhas, às vezes fica difícil de um lugar de privilégio, né? Porque se você parar para pensar, eu e a Letícia somos brancas, fizemos faculdade e tudo mais, você olha, às vezes... Quando eu não era da área da saúde, às vezes eu olhava e eu falava, eu não entendo como que as pessoas colocam isso tão diferente se o SUS está aí para todo mundo. Até você fazer parte da assistência à saúde. E quando você faz parte da assistência, né? Eu sei que pra gente isso parece óbvio, mas às vezes para quem está ouvindo, para quem está... Não é, né? O SUS está ali para todo mundo, ele está ali para todo mundo, mas aquela mulher preta que procura a assistência, ela já é mal recebida na recepção. Ela já sofre uma discriminação ali por outra pessoa também de baixa renda. Porque, sei lá, porque cargas d'água acha que ela ocupa uma posição diferente. Quando essa mulher vai fazer qualquer procedimento, quando a gente fala sobre a humanização do parto, quando a gente fala sobre um procedimento, uma coleta de Papa Nicolau, uma inserção de DIU, é como se aquela mulher não tivesse direito a sentir dor.
Exatamente. Né? Então, e daí se eu vou pinçar o colo do útero para inserir o DIU, para que eu tenho que pensar se ela vai sentir? Não vai sentir dor, aguenta aí. É só pensar. É só pensar. Sim, E assim, o que a gente tem, segundo as né? evidências, é que não tem diferença nem em relação à dor, que é muito subjetiva, e nem em relação a reparo tecidual de pessoas pretas e pessoas brancas. Mas o que a gente tem na prática é um olhar muito exacerbado de que as pessoas brancas são mais delicadas, elas sentem mais dor, elas precisam de mais cuidado. Eu não sei se as pessoas olham como se elas fossem mais delicadas ou se as pessoas olham como se as pessoas negras não merecessem a mesma atenção. Eu acho que as duas são duas faces da mesma moeda. Parece, a sensação que eu tive em alguns momentos foi mais essa questão do... Não, acho que não merece o mesmo atendimento da outra, eu acho que... Não precisa. Não precisa. Eu não tenho que me preocupar com como você vai sentir, se você vai reclamar do meu serviço. Quem é você na fila do pão? Porque quando a gente pensa no corpo negro, ele é desumanizado. Sim. Então, o que a gente vê é um olhar de que... Como se não fosse uma pessoa humana mesmo, né? Então, por que eu vou dar uma anestesia, a mesma quantidade que a gente já viu relatos, né? De pessoas que receberam episiotomia sem anestesia, pessoas pretas. E essa falácia de que a mulher preta, ela aguenta mais dor. E não, isso não é verdade. Sim. E as pessoas precisam entender isso. E eu acho que vem dessa coisa de você não enxergar como humano. E a gente volta pra narca. Por que faziam tantos testes, tantas coisas nela... E a gente vê os testes em animais, né? As pessoas são super ok em testes em animais hoje em dia, muita gente. E eu acredito que existe esse olhar da desumanização até hoje. Sim. Então, uma mulher vai chegar no serviço de saúde, uma mulher preta, ela vai ser sempre estigmatizada. Sim. Se ela chegar querendo um método contraceptivo, mas por que você quer um método contraceptivo? Toma a pílula. Você nasceu pra procriar, não é? Sua família tem não sei quantos filhos, não sei. Se ela chega grávida, olha lá. Sim. Engravidou. Não, porque quis, né? Porque quis. Olha lá, tá no os segundo. Sim, os métodos contraceptivos estão aí, engravidou porque quis, porque gente. Total. O postinho da camisinha. Super. Gente, ironias à parte, porque obviamente quando eu falo isso do preservativo, porque todo mundo usa adequadamente preservativo, engravidou porque quis e tal, a gente sabe que todo método contraceptivo tem o modo real de uso cotidiano e o modo adequado, que é aquele que se faz nas pesquisas, como que a gente vê qual é a porcentagem de segurança e de falha. Então, assim, no mundo real, gente, tem muitas falhas. No uso do preservativo, para tomar a pílula, enfim, na vida as coisas vão acontecendo e atravessando, não é igual a gente acompanhar isso num movimento contingencial de pesquisa, certo? Não, e assim, né, quando a gente fala de contracepção, né, eu acho que quem está à frente da educação em saúde, que são principalmente as enfermeiras que estão na OBS, que fazem parte do programa Saúde da Família, precisam olhar e incentivar o uso da inserção do DIU. Sim. Por quê? Gente, dentro da realidade periférica é muito fácil você perder uma mulher ali daquele rastreio, sim, né? Ela vem esse mês para pegar a pílula, ela vem o mês seguinte, no outro ela não some, você não sabe, não sei o que, daqui 3 meses ela volta e ela tá grávida. Né? Quando eu faço uma inserção de DIU, um DIU de cobre tem a duração de 10 anos. 10 anos, sim. Então, a gente tem evidência que pode chegar a 12. Aquela mulher, ela vai procurar de novo o serviço de saúde quando ela quiser tirar o DIU para ter uma gestação planejada. Né? Exatamente. Então, poxa, quantas gestações indesejadas eu não evito? Né? Quanto o uso da pílula do dia seguinte eu não evito. Dentro da graduação, isso foi discussão, né? Em algumas aulas, porque dentro da justiça reprodutiva, as mulheres têm direito ao uso da pílula do dia seguinte. Elas têm direito a retirar a pílula do dia seguinte. Sim, a pílula da UBS. A gente chama de pílula do dia seguinte porque é como a gente chama mesmo, mas é importante a gente falar que, inclusive, é uma pílula de emergência que pode ser, que tem eficácia. Ela tem uma janela, né? Ela tem uma janela. Quanto antes tomar, mais eficaz ela é. Mas em 72 horas você pode fazer uso da pílula de emergência. Sim. Então, assim, poxa, quantas vezes a gente não entrou na discussão da temática do mas a paciente vem esse mês, ela vem outro mês, ela vem outro mês. Poxa, primeiro você está falhando como profissional ali de educação e saúde. Né? Exatamente. Então, assim,
Antes de julgar a amiguinha que veio buscar a pílula de emergência, você precisa ver que você está fazendo o seu serviço errado. Né? Você não está fazendo educação em saúde. Segundo, se é o segundo mês que essa mulher vem buscar essa pílula de emergência, mesmo você fazendo um bom trabalho de educação em saúde, então vamos olhar para essa mulher e falar para ela, escuta, vamos pensar num DIU? Né? Total. Porque isso não resolve, é importante a gente destacar que isso não resolve todos os nossos problemas, né? Porque o DIU ele vai evitar uma gestação, a pílula vai evitar uma gestação indesejada, né? Mas isso não previne contra ISTs. Exatamente. Sim. Então, isso é uma outra vertente ali da linha de trabalho. Mas a gente está falando aqui hoje sobre justiça reprodutiva, sobre o direito de contracepção, né? E é importante falar sobre a pílula do dia seguinte, que hoje a gente já tem o DIU do dia seguinte. Sim. Que é a inserção do DIU em até 72 horas, né? O DIU 380 de cobre, que é o T que tem no SUS, que ele pode ser inserido e ele pode servir como contracepção de emergência. Então, se isso tivesse no sistema, a gente consegue fazer uma educação em saúde muito melhor do que você simplesmente entregar a pílula. E você consegue dar uma autonomia para essa mulher muito maior sobre o corpo dela e sobre o ciclo dela. Porque a partir do momento que você coloca um DIU, não é que você vai colocar, vai dar tchau, ela vai embora. Não, você vai orientá-la como que ela vai saber se esse DIU tá no lugar. Precisa fazer uma ultrassom só? Não, ela mesma consegue saber se o DIU tá saindo, se o DIU tá no lugar, como que tá o fio, como que estão as coisas. E tudo isso traz uma autonomia gigantesca pra mulher. E assim que ela sentir que tem algo que tá fugindo do padrão, ela vai voltar. Então, pra mim, assim, uma das coisas mais importantes de educação em saúde é você trazer autonomia. Porque muito se pensa que os métodos de longa duração, eles são, assim, independência da mulher do sistema, né? Então, essa mulher vai pegar esse método, vai pegar esse diafragma, vai pegar esse DIU e vai embora, né? E ela não vai voltar. E é muito pelo contrário. Porque a partir do momento que você dá autonomia, que você dá a orientação correta, essa mulher, ela vai confiar nesse serviço para voltar, né? E para perceber quando tem alguma coisa saindo fora do padrão. A gente sempre volta para procurar um serviço que foi prestado com qualidade. Exatamente. Né? O difícil é quando você sofre algum tipo de preconceito, ou um mau atendimento, retaliação, quando você procura o serviço de saúde, né? A questão do DIU, desse uso, ele pode ser colocado como então, um método de emergência até 72 horas. Ele vai continuar fazendo efeito nos próximos ciclos. Exatamente. Então, vai usar por 5 anos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, gente. Tem evidência que suporte o uso do DIU por 12 anos. O DIU de cobre inteiro, esse do SUS. E aí, esta pessoa que estava ali, na busca da pílula, sem saber muito bem como estava manejando, ela está muito mais coberta. E aí, eu também acho legal, assim, duas coisas pra gente pontuar. A primeira nem a pílula de emergência, nem o DIU de emergência são métodos abortivos, porque tem aí uma onda conservadora que entra numa crise imensa falando que o DIU é abortivo. Não é. Não tem evidência científica que suporte essa fala, ela é uma falácia, um fake news, whatever, chame como quiser. Totalmente. Olha, eu acho legal, inclusive, né, para quem quer entrar um pouco mais, né, funciona assim. A gente só tem um embrião depois que ele implanta. Sim. Antes da implantação, a gente não tem um embrião. A divisão celular não continua se não houver implantação, né? Porque existe, né? Principalmente, tem alguns vídeos, os abortos ocultos, etc e tal. Gente, então... mas porque depois que o espermatozoide encontrou com o óvulo, ali começa a vida. Não. Ali começa uma divisão celular, que se não houver implantação, não haverá um embrião. Porque mesmo quando tem implantação, gente, a gente sabe que pode não ter embrião ainda. Exatamente. Né? Então, em qual momento que a gente vai ter aquela divisão bilaminar, trilaminar, onde vai dar origem ao que é placenta, ao que é feto, depois que acontece a implantação? Se não aconteceu a implantação, não tem bebê. Eu acho que isso é uma fala importante, porque eu acho que as pessoas acabam tendo muito medo desses métodos. Sim. E a outra questão que eu ia trazer, que você falou da autonomia, Lê, eu acho fantástica a sua fala em relação à autonomia, porque especialmente no serviço de saúde, muitos profissionais também na saúde suplementar acabam optando pelo hormônio, ou por exemplo, a injeção de 3 meses, porque acham ou tratam essa pessoa adulta
capaz, autônoma, como uma incompetente para lidar com as próprias questões do corpo. Sim. E aí não tem explicação. É tipo, vem aqui, toma injeção, tchau. Eu não vou falar com você, entendeu? Eu não vou olhar pra sua cara, eu não entendo. Uma prescrição ali. Vai lá, resolve isso e você não tem que olhar pra você. Essa falha de cuidado, de autonomia, é algo gritante no sistema, no serviço de saúde, especialmente para as pessoas que têm vulva e mulheres. E aí, completando para devolver, que eu quero que você fale mais sobre essa questão da autonomia e a gente entre para mostrar as coisas que você trouxe. Eu acho bem forte que, assim, a gente não tá aqui levantando uma bandeira falando que, assim, todo mundo tem que usar o DIU. Exatamente. Todo mundo. Vamos lá, gente, eu sou pró-DIU, não sou. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Os métodos estão aí, são poucos, na minha opinião. Eu acho que tem que ter muito mais opção, a gente poderia desenvolver muito mais coisa. Atualmente a gente já tem tecnologia para fazer isso, só falta interesse. Mas esses métodos que estão aí, a gente tem que conversar. E aí quando a gente fala de novo, autonomia, entender quem é essa pessoa, como é esse ciclo, o que você está queixosa, o que você está buscando. E aí quando a gente junta tudo isso num panorama e entende o que é mais seguro e mais eficaz, mais efetivo e mais satisfatório para você. Aquelas assim, olha, eu preciso falar que eu sou pró-DIU, sim. Ai, que bom, Mar. Preciso levantar essa bandeira. Eu sinto muito, quem não quer tomar partido, eu tô tomando. Eu adoro quem toma partido, especialmente quando eu acho que tem coerência. Né? Porque assim... Quem toma partido aleatoriamente eu não gosto, não. Eu acho super importante que as mulheres tenham autonomia para fazer as escolhas, olhar um panorama completo, o que melhor se encaixa dentro da sua realidade e tudo mais. Mas olhando para um outro lado, como profissional de saúde, a gente tem que pensar nas pessoas de maior vulnerabilidade, né? Então, assim, poxa, quem nunca fez uma visita durante o estágio, naquela casa que você olha e fala, meu Deus, como que essa mulher chega aqui nessa casa... Insalubre. Né? Insalubre, né? Como que essa mulher vai sair daqui, às vezes já tem 2, 3 filhos, como que essa mulher vai sair daqui para ir numa UBS buscar a pílula, né? A gente sabe que a mulher, principalmente depois da maternidade, ela já tem uma tendência a negligenciar os cuidados com si própria, né? Não dá tempo. Porque não dá tempo, não é? A gente tem prioridades e uma rede de apoio que falta, né, para as mulheres. Então, quando a gente fala numa situação de maior vulnerabilidade, difícil para fazer uma busca ativa, né, e que eu preciso ajudar aquela mulher que já está em condições difíceis, um método de contracepção de longa duração é melhor. Sim. É a melhor opção. Se ela é uma mulher que senta, você vai conversar, vai falar sobre educação e saúde e tudo mais, ela vai falar, não, eu não quero mais filhos. Ou então, não, olha, eu tenho certeza que pelos próximos 5 anos, 10 anos, eu não quero ter outro filho. Você coloca um DIU. Sim. Aquela mulher não vai ter que ir até a OBS com frequência para buscar a pílula, né? Ela vai requerer menos do serviço de saúde e não que ela não deva requerer do serviço. É porque a gente conhece as falhas do serviço de saúde. Sim. A gente conhece a vulnerabilidade. Então, assim, é difícil você falar que você não é pró-DIU. Não, gente, eu acho que precisa, sim, de um programa de inserção, que elas tenham maior acesso, mais acesso ao DIU. Isso, e a método de longa duração, os LARCs, que a gente chama. Exatamente, Total. Até mesmo porque quantas vezes eu fiz estágio na maternidade Amadora Guiara, aqui de Osasco. Quantas mulheres eu não vi que eram o 8º, 9º filho, que ela falou que ela queria ter parado no 4º. Então, mas por uma falha, ela triste. continuou. É uma falha do sistema, gigantesca, Então, né? assim, porque lá naquele 4º filho, aquela mulher já queria ter feito uma laqueadura, mas ela não conseguiu fazer pelo SUS. Né? E daí ela foi confiando, não, eu não vou pôr o DIU porque eu vou fazer a laqueadura daqui a pouco, a hora que o sistema me chamar para fazer. E daí quando vê ela tá com outro filho. Poxa, a mulher passou 3, 4 filhos do que ela queria ter tido, né? Sim. Eu acho que tem uma fala, se eu não me engano, da Júlia Rocha, que é uma médica da família de BH, que eu adoro, assim, gente, adoro todo o trabalho, tudo que ela fala, assim, eu acho bem fantástica. E acho que foi numa palestra dela, se eu não estou enganada, que ela fala assim que, inclusive para proteção dessas mulheres saírem de relacionamentos abusivos. Quando você tem 2 filhos, você pega um de cada lado, assim, ó, e você ainda consegue sair. Nossa, quando você tem boa, 8 filhos, você não consegue sair. E não tem rede de apoio que suporte. E aí você acaba ficando em relações que te machucam, que essas mulheres apanham, que elas são submetidas a maus tratos cotidianos, rotineiros,
e elas não têm autonomia nem para sair de um relacionamento. Elas têm que dar essa manutenção, porque senão todo mundo morre de fome, mais ou menos essa figura assim, tipo, desesperadora. Sim. Então, assim, a justiça reprodutiva, ela entra em muitos escopos. A gente sabe que também pessoas e mulheres, pessoas com útero e mulheres que tiveram mais acesso ao estudo, têm menos filhos. Sim. Tem talvez outros projetos de vida. E nenhuma crítica a quem quer ter filho, gente. Exatamente. A gente ajuda. A minha crítica é para quem não quer ter filhos e continua tendo filhos porque não consegue acesso à contracepção de qualidade. Isso é um absurdo. Né? A gente não pode esquecer que a gente tem homens que escondem a cartela do anticoncepcional da mulher porque para ele aquilo ali é um sinal de virilidade, ter a quantidade de filhos, né? Ele fica cobrando aquilo, fica em cima para que a mulher não faça uma contracepção. Poxa, ela pôs um dia e ninguém sabe, entendeu? E ali ela tem alguma autonomia sobre o corpo dela, pelo menos. A gente precisa olhar fora do lugar privilegiado que a gente ocupa, né? Então é muito fácil, dentro do meu lugar privilegiado, olhar e falar que, não, eu acho que talvez não seja a melhor opção, eu acho que engravida quem quer. Não, gente, não é por aí que funcionam as coisas. E a gente precisa ter um olhar mais humanizado para essas pessoas que estão em outro lugar. Com mínima noção. Exatamente. Então, sim, eu sou muito pró-DIU mesmo. Que bom, Lara. Porque não é uma coisa, não é uma contracepção, é de longa duração, mas não é uma contracepção definitiva. Não, então, inclusive não impacta na aquela mulher fala fertilidade, assim, né? vai pôr um DIU de cobre e fala, eu não quero ter filhos pelos próximos 10 anos. Sei lá, daqui 3 anos ela entra num outro relacionamento, a vida muda, a cabeça muda, e ela quer ter filhos, ela vai lá, tira. É fácil, é rápido. Chega lá no serviço de saúde, puxa o fio, tirou. Mostra as coisas, por favor. Vamos mostrar. É muito simples, né? Eu vou fazer um stories, tá bom, gente? Enquanto ela mostra, porque assim ela pode... O pior é que o fiozinho desse tá bem curtinho. Tudo bem, dá pra... mas é basicamente puxar o DIU. Olha lá, gente, como se faz... Peraí que eu quero filmar. Eu só não sei se vai dar certo, Lê, mas eu vou tentar. Tá, pode ser, não precisa nem tirar, na verdade, dá só pra mostrar. Olha lá. Gente, aqui, ó, ela acabou de fazer a retirada do DIU. A gente está gravando e gravando da gravação, entendeu? E a partir desse momento, esse útero pode engravidar. A qualquer momento. E também é muito legal de pensar que a inserção de DIU não precisa de um profissional médico. Então, se as instituições de saúde abrissem para esse serviço ser feito por enfermeiros, obstetrizes, a gente teria uma desburocratização gigantesca, né? E quando a gente olha lá na lei do planejamento familiar, lá está colocado que a pessoa vai buscar o sistema e o sistema tem até 30 dias para devolver para essa pessoa a solicitação dela. Só que quando uma mulher chega e ela quer colocar o DIU, ela precisa fazer um papa, o papa precisa chegar, ela precisa fazer um ultrassom, o ultrassom precisa marcar. E no SUS a gente sabe que isso não é muito fácil. E assim, não tem evidência científica de que a gente precisa de um Papa Nicolau, pausa para uma colpostologia. Papa Nicolau é um dos nomes dos homens que adoravam batizar os procedimentos com o próprio nome. É um treco meio egocêntrico, nunca vou entender. Sim. E não tem evidência de precisar fazer ultrassom antes da inserção de DIU, em larga escala. Isso é bem importante. Isso é bem importante. Bom, acho que dá pra a gente dar uma pincelada, né? Você mostrar um pouquinho. Esse é o DIU ferradura. O T eu deixei lá na minha bolsinha de trabalho, porque eu deixo ele lá, porque normalmente a gente faz uma orientação. Infelizmente, na instituição que eu trabalho, como é uma instituição religiosa, a gente não pode fazer inserção de DIU pós-parto. Entendi. Mas a gente pode fazer as orientações de todos os métodos contraceptivos. Que no momento assim daquele adendo. Por quê? Porque se acredita, né, na falácia de que o DIU é um método abortivo. É uma instituição de saúde, gente. Bom, vamos seguir. É onde ela trabalha, isso é uma realidade. É complicado. E é uma realidade, assim, porque a cidade é uma cidade com índice de pobreza alto, né? A gente tem... a maioria de mulheres lá são trabalhadoras rurais e tem uma quantidade de filhos além do que elas queriam. Como que é aquela musiquinha? Socorro, Deus! Socorro, Deus! Exatamente.
E é bem complicado isso, né? E quando a gente pensa no Brasil, né? 50% das gestações não são planejadas. Isso é muita coisa. Gente, olha, eu quero ficar quieto, mas eu não consigo. Fala. Eu tenho, sim, a minha crença religiosa, eu tenho a minha religião, mas não cabe aqui discutir e tal, mas independente disso, eu optei por ser um profissional de saúde. A partir do momento que eu sou um profissional de saúde, as minhas crenças religiosas dentro daquele ambiente pouco importam. Entendeu? Sigam com as suas crenças religiosas. As minhas crenças religiosas servem para mim, para o que eu penso sobre mim, sobre o meu corpo, sobre o meu dia a dia e tudo mais. E talvez, se eu estiver errado, inclusive, né, eu sempre falo, se eu estiver errado sobre o que eu penso, o dia que eu for lá pro outro lado, eu vou acertar come lá em cima e é problema meu e dele. De mais ninguém, né? Quem tá julgando o coleguinha tá errado também, gente. Então, assim, eu não consigo entender como uma instituição de saúde não consiga ter um olhar humanizado para essas mulheres e para a realidade dessas crianças. Eu falo que o brasileiro ele não é pró-vida, ele é pró-nascimento. Sim. Né? Ele não é pró-vida. Ele não é pró-vida, ele é pró-nascimento. Ele quer que as mesmo, crianças não nasçam, mesmo. né? E assim, ele quer o caos instalado. Exatamente. Ninguém todo o resto, vida, não, o que gente, vai acontecer com aquela criança... morrendo de frio ali na rua. Gente. Não, imagina, o trombadinha que vem ali, ó, quando você tá estacionando o carro, que vem, né, não sei o quê. Imagina, quem quer olhar para aquela criança ali? Ninguém. Sim. Ninguém. É uma hipocrisia grande, né? Pra não falar a gente entendeu o palavrão lá. É uma hipocrisia, inclusive da religião, independente de qual seja, né? Aquela religião que, eu não pode inserção de DIU no pós-parto porque é abortivo, não pode isso porque é abortivo, não pode aquilo. Gente, o que esta mulher está fazendo da vida dela é um problema dela, e quando ela for para o outro lado é um problema dela com Deus. Se você acredita em Deus, no universo, em quem quer que você acredite, é um problema dela com ele, não é um problema seu, né? Afinal de contas, qualquer religião aqui que use uma Bíblia, né, tá lá dentro, que é um problema do coleguinha com Deus e não seu como um coleguinha, né? Mas isso eu não consigo, não consigo difícil. Fazer caber na minha cabeça revolta, isso. Causa. Foi como uma revolta. Você falou no começo da sua frase, né? Não era pra estar falando aqui, né? Você tem sua religião, porque não era pra uma coisa ter a ver com a outra. Exatamente. Não era pra gente estar falando de contracepção e falar sobre religião e ter que se justificar, porque uma coisa não está ligada à outra, principalmente quando a gente fala de sistema de saúde. Exatamente, exatamente. Muito E assim, difícil. se dentro da sua religião isso aí não pode, é um problema seu. Você não faz. Você não faz. Em você. Em você. Se para aquela outra pessoa aquilo não é um problema, se aquela pessoa não acredita em Deus, se aquela pessoa não acredita, se ela acredita no universo, na força, na luz ou em ninguém, Deusas. é um problema dela. Exatamente. Daí, se ela acha que aquele serviço para ela cabe, o serviço de saúde está ali para ofertar o serviço. E acabou. É isso, Laís. Ofertar. Desculpa, e ela... eu fico muito irritada. Foi um mega desabafo lá. E ela querendo, estando orientada ou não, a decisão Porque ajudar dela. a criar essas crianças, ninguém vai. Não. Né? vai. É simples assim. É muito fácil, dentro de um lugar de privilégio religioso, você falar que você tem que aceitar todos os filhos que Deus te der. Né? É muito fácil. Agora, eu quero ver você viver na realidade da periferia, onde você tem arroz para dar, e olha lá se tem arroz aquele dia para fazer, e pensar que o resto proverá, né? É muito fácil falar que a gente tem filhos porque quer e tudo mais. Não, gente, não é por aí o caminho. É porque o lugar do privilégio é isso, né? Você vive uma vida de privilégio, mas para outra pessoa, tudo bem ela só sobreviver. Exatamente. Tudo bem ela Eu nascer... quero escolher, quero viver bem, mas a outra pessoa não precisa escolher. eu tô aqui, a minha vida cheia de privilégios, eu como o que eu quero, a hora que eu quero. Não, e as pessoas sequer conseguem ter a noção de que elas já partiram de um lugar privilegiado, né? Então é muito fácil olhar e falar assim,
Mas eu tive acesso à informação, olha lá, eu batalhei, eu cheguei até aqui. É só pesquisar, Ai, né? gente, essa falácia É só pesquisar, é só ótima. pesquisar. Eu batalhei, eu Imagina. consegui um bom emprego, ó, mérito meu, isso daqui. Lógico, porque isso existe, claro. Ironia modo on, gente. Não, gente, eu não consigo entender quem não consegue olhar pra porcaria da bolha que vive. Eu não consigo. Gente, Laís hoje tá muito Olha, revoltada. Eu fiquei revoltada, eu fiquei revoltada. Calma lá, peraí. Eu gosto, Ai, eu meu Deus. gosto, eu gosto. Eu concordo com as suas falas, com as questões e com a revolta, inclusive, compartilho. Mas eu queria muito que a Lê pudesse só mostrar aqui o Dio e o Vou até Steph. tirar a blusa, porque me deu calor. Tira a blusa lá, vai. Ela ficou brava de verdade, gente. Ela ficou vermelha, dá pra ver na câmera? Eu amei. Ai, meu Deus. Bom, e como a gente falou, né? Quando a gente fala de autonomia, a gente não tá falando do DIU, né? O DIU é bom pra todo mundo. Enfim, cada pessoa vai ter um método de escolha que vai ser bom, mas pra ela fazer essa escolha, ela precisa saber sobre... É uma escolha consciente e informada. Né? Ela precisa saber de cada método o que ele vai trazer pra ela, o que ele vai proporcionar de riscos e de benefícios. Uhum. Você falou que levanta a bandeira do DIU, também levanto, né? Mas eu vou mais para um lado de levanto a bandeira dos contraceptivos não hormonais. Uhum. Infelizmente, no SUS, a única opção é o DIU, porque a gente não tem mais o diafragma. A gente tem a esterectomia, que... E o preservativo. E o preservativo. A gente não pode... Interno e externo. A gente precisa lembrar, né, que quando a gente fala que a gente chama popularmente conhecido como ligadura das trompas, né? A gente está falando de um método de contracepção definitivo. Sim, né? sim. Então, Que não tem reversão. Não tem reversão. Quando a gente está falando de um DIU ou de algum método hormonal, aquela mulher tem uma autonomia para mudei de ideia. Agora eu quero ter um filho. E ela consegue reverter esse processo e daí tem ali a sua fertilidade reinstalada, né? Exatamente. Segue o baile. Ela consegue mudar de ideia, né? Porque tudo bem mudar de ideia, né, gente? Tudo bem. Sim. Então, eu já coloquei DIUs e já retirei DIUs de pessoas que eu mesma tinha colocado. Então, e a pessoa engravidou porque ela queria engravidar, isso é muito importante. Ou porque ela não se adaptou com o método, Exatamente. isso também pode acontecer. Pode acontecer. E aí a gente vai buscando outras alternativas. Acho também válido a gente destacar que tem um período de adaptação, tanto com o DIU de cobre quanto com o DIU hormonal. Sim. Né? Que essa rejeição, digamos assim, né? Essa não adaptação, ela é baixa, né? Mas ela existe. Ela existe. Em geral, o que a gente fala que a adaptação do DIU de cobre acontece de 4 a 6 ciclos menstruais, podendo se estender ao longo dos primeiros 12 ciclos. Em geral, para a imensa maioria das pessoas, depois disso, essa adaptação está instalada. Então, mesmo cólica, escapes de sangramentos fora do período menstrual, tem algumas questões ali que de fato podem acontecer. Eu não acho que seja para todo mundo. Não. Nada é para todo mundo. Sim. Quando a gente fala da unanimidade, assim, é um pouco assustadora, né? Mas a gente sabe que tem uma adaptação. Sim, o que eu observo é que a adaptação é sempre mais difícil para mulheres que pulam de uma contracepção hormonal direto para o DIU de cobre, por exemplo. Né? Então, uma mulher que não ciclava, né, fisiologicamente, então ela não tinha cólicas, o sangramento era muito diminuído, e isso eu sempre tento bater nessa tecla para elas que vai ser diferente. Sim. Porque às vezes o que acontece é só o ciclo normal, que voltou, mas elas não estão acostumadas. E aí fica aquela coisa, é o DIU? Pode ser o DIU, mas também não pode ser. Sim. Então, é muito interessante colocar essas possibilidades, porque existe essa questão da adaptação, mas elas podem colocar e também não sentir absolutamente nada. Isso é muito legal, que às vezes elas escrevem e falam, gente, parece que eu nem coloquei o DIU, não tô sentindo nada. Elas esquecem Tá que elas tudo bem. usam. É muito legal isso. Bom, assim, explicando mais ou menos sobre a inserção do DIU. Tá, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de como que eu faço, assim. Né? Então, eu sempre faço uma orientação. Eu fiz né, eu e a Indianara, a gente fez
um design, assim, com umas imagenzinhas para mandar para a mulher, né, um e-book, para a mulher, para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Antes, como a gente fazia? A gente juntava, sei lá, umas 5 mulheres, 3 mulheres e fazia uma chamada de vídeo para explicar sobre o ciclo, explicar sobre tudo. Agora, como a gente tem esse e-book, fica um pouquinho mais fácil. Quando eu sempre tento trazer bastante vínculo, né, porque coisa fácil, sim, né? É um procedimento, querendo ou não, ele é invasivo. Atualmente, eu tenho trabalhado com anestésico local, que tem ajudado muito a diminuir a sensação dolorosa da inserção. Então, sempre começo dando espéculo para elas mesmas colocarem. Eu acho isso demais, né? Eu nem lembro com quem que eu aprendi isso, mas eu acho um bom nível de autonomia. Sim, e é muito engraçado, eu não sei como é que é isso pra você, mas às vezes as pessoas, as mulheres falam, não, eu posso me machucar. Sim, e a gente fala, coloca você coloca você não vai se machucar. É teu corpo, pode inserir. Tipo, tem uma insegurança sobre o próprio corpo, né? Isso é muito doido. E aí, a partir do momento que elas colocam, né? Depois que a gente tem uma conversa e tudo mais, a gente faz a inserção, que é basicamente a gente vai fazer uma limpeza do colo do útero, né? Que precisa ser feito. Depois disso, a gente vai fazer o pinçamento, que é a parte dolorosa, né? Que a gente usa essa pinça. Aí você aplicou o anestésico que você falou, né? E aí faz o pinçamento. Isso. A gente... Agora, o que eu tenho feito? Elas chegam no consultório, eu dou anestésico, elas mesmas vão no banheiro e passam anestésico. Porque eu achei muito chato... colocar o espéculo. Sim, fica uns minutos esperando pra fazer bizarro. efeito. Foi muito bizarro. Existem alguns procedimentos, né, pra amenizar a questão dolorosa, que também é subjetiva. Sim. Isso é importante. Não é todo mundo que morre de dor pra colocar DIU. Sim, exatamente. Eu gosto muito das terapias complementares, sim, né? Uma bolsinha de água quente, sim, um chá essencial. Um chá é maravilhoso, faz diferença. Parece que não, mas faz diferença. Super, faz muito. E aí agora elas nem sentem o pinçamento. Antes tinha um certo incômodo, né? Eu já pensei o dedo do meu marido, que isso aqui... Porque eles precisam sentir, né? Isso é justiça reprodutiva. Também acho. Importante. E aí, por que a gente pinça, né? Porque o útero, ele fica deitadinho em cima da bexiga. E a gente precisa retificar ele pra gente não causar uma perfuração quando a gente vai medir. A gente usa essa reguinha para medir o tamanho do útero pra gente poder regular na hora de fazer a inserção, né? E não ir além do que é o tamanho do útero. Essa reguinha chama esterômetro. Isso, chama esterômetro. E é muito legal, né, falar que existem também outras falácias sobre perfuração de útero durante a inserção do DIU, e é uma taxa muito pequena. Sim, sim. E com o material que a gente usa hoje, como esse daqui, que tem essa bolinha na pontinha, diminui muito mais a incidência e o risco. Seguro. É bem seguro. Então, a gente faz a medição, aí a gente vai regular aqui. Esse DIU que eu tô aqui, ele é o DIU Mini de cobre, ele tem duração de 5 anos. A gente vai fazer a regulação e vai fazer a inserção no colo do útero para dentro da cavidade. E aí ele vai ficar assim na cavidade uterina, bem bonitinho. Bem bonitinho na cavidade uterina. Pra quem estiver ouvindo, eu recomendo que vá no YouTube assistir. Porque eu acho que é legal. Mostrando as imagens, tá? E aí o fiozinho vai ficar para fora, né, no canal vaginal. E o que eu sempre falo, né? Se usa coletor, normalmente eu corto mais curto, porque tem a probabilidade do coletor pinçar e puxar o fio e tirar. Gente, coletor é vida, quem não usa precisa conhecer. A gente podia gravar um episódio só sobre coletor. Nossa, a gente precisa fazer Faremos isso. de copinho eu aqui. Adoro, coletor adoro. é vida. É muito bom. E aí tem essa questão, né? Que muita gente fala que o coletor pode causar a retirada do DIU.
E não é pelo vácuo, gente. É pelo pensamento mesmo do fio que isso pode acontecer. Se você for puxar e puxar o fio junto. Exatamente. Mas assim, você tem que realmente puxar, fechar porque o conector. com uma pinça própria pra isso, é difícil. É difícil pinçar. É difícil. Então, porque normalmente a pinça tem os dentinhos, assim, aí o fio fica no meio. Então, tem que estar ali com uma... Não sai na relação sexual, gente, com penetração, nem a mão, nem o que você quiser inserir ali, tipo, os brinquedos. Não. Enfim, não sai. O DIU tá dentro do útero, ele não tá na Aquelas assim, vagina. não sei se vocês já usaram DIU, eu já usei. Eu usei o DIU hormonal, né? Eu usei o Mirena por alguns anos. E acredite, gente, a gente custa achar o fio lá dentro. É, né? porque No dia a dia, você usa o copinho, não sei o que. Não, você custa lembrar que você tem um fio que tá lá dentro. Ele fica enroladinho no colo do útero, né? Ele fica tipo ali... Ele uso fica DIU, molhadinho, ele fica né? molhadinho, Ele porque fica... a vagina é molhada. Pra quem não sabe, Pra quem não alô. sabe, a vagina lá é molhada. Última novidade. Eu uso o DIU de cobre e eu tô usando faz mais de 3 anos. Nossa, que legal. Eu usava o diafragma e eu era super... diafragma. Eu adoro o diafragma, adoro. Mas foi numa época da minha vida que eu tava querendo algo mais constante. Eu usava o diafragma de modo contínuo. O diafragma é um outro método bem maravilhoso, só que atualmente a gente não tem a venda no Brasil. Diz que vai voltar. E aí a gente vai ter um episódio só sobre diafragma. E preservativo. Chamamos. A gente pode falar sobre os outros métodos, preservativo interno. Então, assim, agora a gente falou do DIU de cobre, mas tem outras possibilidades. O preservativo interno, que algumas pessoas falam da camisinha feminina, mas não é só feminina. Tem uma coisa bem interessante, que assim, esse anel externo que ela fica, aquela coisa maior, né, que fica pra fora, primeiro que traz uma proteção contra IST aumentada em relação ao preservativo externo, que é aquele masculino, aquele lá que todo mundo fala. E uma outra questão é que algumas pessoas relatam terem mais prazer com o preservativo interno, porque este anel que fica fora fica justamente próximo à glândula do clitóris. E aí, ao longo do processo, você acaba estimulando. Vamos trazer no próximo episódio? Vamos, pra gente a gente falar. vai trazer mais coisas. Eu acho que assim, majoritariamente, além da gente falar de autonomia profissional, de melhora na qualidade de vida, relacionamentos, quando você pode planejar se você quer uma maternidade ou não quer, se você quer gestar ou você não quer, existe uma outra coisinha aí muito, muito importante, que é a liberdade sexual. Quando essa pessoa pode simplesmente ter prazer e não neurose, e 15 dias depois ela não precisa ficar contando assim, eu preciso menstruar, e se eu não menstruar, o que vai acontecer, Então assim, gente, a gente também tá falando dessa pessoa poder ter uma vida mais saudável, porque a vida sexual é uma necessidade básica humana para as pessoas que querem exercer isso da forma como ela quiser exercer isso. É o corpo dela. É o corpo dela. Meu corpo, minhas regras. Eu tenho Exatamente. direitos. Exatamente. Gente, E aí diga. a gente entra, só pra fechar, a gente entra na questão da repressão, né? Eu vou contar só um cauzinho aqui, que eu fiquei sabendo. Adoro. Que aí vai juntar tudo. Adoro uma fofoca. Gil e isso que você me falou. Ia fazer a fina, mas não dá. É uma fofoca terceirizada, tá? Tudo bem. Então, uma pessoa, ela foi fazer uma inserção de DIU, né? Com uma profissional amiga dela. Não é uma pessoa que eu conheço, tá, gente? Tá. Tudo bem. E aí que ela saiu mega frustrada, assim, pra resumir, porque não se conseguiu colocar o espéculo. E ela não só saiu frustrada, como ela saiu culpada, porque ela ainda não tinha tido nenhuma relação. E aí, provavelmente foi por isso que o espéculo não entrou. Poxa vida. E ela saiu envergonhadíssima. Ô, gente. Desse atendimento. E aí, pra colocar, né, assim, um pouco da falta de acolhimento. Então, ela contou que ela chegou lá e aí não sabia que ia ser colocado o DIU naquele momento. Ela achou que ia ser só uma conversa. E aí a pessoa simplesmente falou, vamos lá, vamos colocar o DIU. E imagina, né, a Deita aí, situação. tira a roupa. E numa pessoa que você conhece, que você convive, né, que, sei lá, que você estudou junto. Era uma profissional de saúde, inclusive. Então... Subentende-se que sim, né? Pra poder inserir um DIU. Não, quem ia a ser... paciente. Então, aí você percebe.
o nível da repressão que a gente tem sexual e como isso tá, assim, tão instituído que uma pessoa que passou por um atendimento ruim, ela sai culpada desse atendimento. Que não tinha nada de errado com ela, gente. Não tinha nada de errado com ela. Exatamente, não tinha nada de errado com ela. Não era pra ela sair culpada. E aí eu fiquei sabendo, né, porque uma pessoa entre nós fez essa ponte e falou, olha, ela tá muito chateada e ela tá com super questões, várias questões psicológicas. Eu acho que seria legal ela conversar com você, porque ela tá muito culpada e ela não quer tentar de novo. E aí foi aí que ela veio falar comigo, né? E aí eu conversei com ela e falei, você é profissional de saúde, compre um espéculo. Coloque em você mesmo. Não tem nenhum problema você não ter tido nenhuma relação sexual. Você não precisa, se você não quiser. Exatamente. E se você quiser ter relação sexual sem ter penetração, também tá tudo bem. Você pode muitas coisas. Com seu corpo. Relação sexual não é só penetração, Não, essa é a visão bem masculina do processo. Outra novidade, gente. Vaginas são molhadas e sexo não é penetração. Exato. Nossa, hoje a gente tá arrasando. Uau! Ai, eu adoro. Isso é uma questão bem importante que você trouxe essa história, a fofoca terceirizada. Mas existem tamanhos de espéculo também. Então, a gente pode usar um espéculo menor. A gente pode ir devagar. Se você só quiser um dia pegar o espéculo e levar para casa. Se você vai fazer um exame, pode ser na UBS, gente. Eu tô falando com a tesoura. Super segura. Se você vai fazer um exame, a colpostologia, por exemplo, depois dos 25 anos, tá bom? Na UBS mesmo, ou enfim, num outro serviço suplementar, vocês podem pedir para levar o espéculo embora. E aí, outra novidade, vocês podem pegar um espelho, inserir o espéculo e olhar o corpo de vocês. Ver como que é o colo do útero de vocês. Se, tá meio difícil, tá meio desconfortável, existe um site que chama Beautiful Cervix. Depois desses posts, eles vão estar lá no Calcinha Terapia, no Instagram. E vocês podem ver alguns exemplos ali de como é um colo de útero. Aonde a gente fala que fica o fiozinho do DIU. Aonde a gente fala da dilatação do colo do útero. O que é isso? Será que aqui fora vai ficar tudo aberto? Não, gente. Existe uma outra coisa, é um outro lugar. Outro mundo inteirinho. E a gente vai ficando por aqui, porque senão a gente vai falar até amanhã. Até amanhã. 3 horas de episódio, vai virar... Ai, gente, eu Revolucionários. Lê, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu agradeço muito. Foi muito legal, muito obrigada. O assunto rendeu Continue muito. com o seu trabalho, independente do que as pessoas falam. Esses dias eu vi um negócio bem legal, uma frase que falava assim... ninguém que esteja fazendo mais do que você vai parar para falar mal de você. Então, geralmente, quem está falando mal de você é alguém que está fazendo menos. Então, continua Outra novidade. Então, continua com o seu trabalho, levando, né, justiça reprodutiva para as mulheres que precisam, para as mulheres que não têm acesso, né? E a gente segue o baile aí. Eu acho que se cada um parar de falar de um amiguinho, fazer um pouco mais o seu, olha, a gente consegue melhorar bastante a vida de todo mundo. Sim, com certeza. Minha esperança. Sim. Vamos falar então que o @ da Lê, diga pra gente seu Instagram. @Letícia.franca, só que Letícia é com TH. Por isso que ela é minha xará, mas é diferente. O meu Letícia é parecido, mas não é igual. É parecido, mas não é igual. É igual, mas é diferente. Exatamente. Lê, você quer deixar mais algum recado? Não, acho que não. A gente, então, tá lá na página, @Calcinha Terapia Podcast. Isso. Eu nunca vou decorar. Desculpa, gente. No Spotify como Calcinha Terapia Oficial. E no YouTube como Calcinha Terapia Oficial. Para mais contatos, dúvidas, mandem na DM. A gente adora responder. Pode a gente mandar é simpática, lá. Entendeu? Super, aqui é tudo gente boa, igual vocês veem, minha gente, a gente como a gente. Elas são maravilhosas mesmo. Viu? A gente é legal, obrigada. né? A gente só fala demais às vezes. Não é tão legal gravar sem mim. Não foi mesmo. Só pra lembrar. Seu ascendente em leão, aquela. Olha lá. Não, é em virgem. E a sua lua? Em touro, por isso que a pessoa come que nem uma...
Eu vi esses dias também, né, uma frase que falava, eu queria que tivesse uma pílula do dia seguinte pro que a gente come, né? Então você come uma pílula do dia seguinte. Meu sonho de princesa, gente, daí você não engorda. Amei. Gente, um beijo em vocês e até o próximo episódio. Beijo, tchau, tchau. Calcinha, terapia.